Olá e seja muito bem-vindo ao Como Se Fosse Fácil, nosso podcast de empreendedorismo com o pé no chão. Eu sou o Fernando. E eu sou a Maju. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente. Um tema que é super importante. Mas antes de tudo, a gente vai começar com a nossa rotina da semana, falando sobre qual que é a sua obsessão da semana. O Fernando já me deu um spoiler, ele falou que o dele tem super a ver com o tema. E o meu não tem nada a ver com o tema, não. Então eu vou começar. Pode ser? Claro, vai lá. A minha obsessão da semana é bazares e brechós. Ai. Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê. É o seguinte, nossa amiga, Ana Lu, foi mal se não podia falar seu nome, deu de presente pra gente uma daquelas cartelinhas de date de casal, que você vai raspando assim, descobrindo. Cada mês ela tem uma sugestão de date. E a sugestão do mês de março era ir em um brechó ou bazar e comprar um look um pro outro. E fazer um desfile. Essa parte do desfile a gente ainda não fez. Mas a gente foi pela primeira vez. Eu nunca tinha ido, eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito. Falar, tipo, roupa usada e tal. Ficava meio assim, energias ruins. Ficava meio... Com o pezinho atrás. Isso, com o pezinho atrás. Mas aí a gente foi pela primeira vez. E eu adorei, eu me diverti horrores. E foi muito, muito, muito legal. E aí eu quero muito ir em vários. Então, se vocês têm dicas de bazares e brechós aqui em BH... deixa aqui embaixo pra mim, porque essa é a minha obsessão da semana. Eu vi um hoje. Ah, é? É. No meu caminho. Vou te mostrar onde é que é depois. Tem alguém reclamando, querendo um colo aqui. Tem alguém reclamando, querendo um colo. Bem, você foi a obsessão da semana passada. Você pode participar. Posso falar a minha? Pode falar assim. Eu acho que você não vai adivinhar o que é a minha. Com certeza não faço ideia. Minha obsessão da semana é um programa que existe no YouTube chamado Ronda do Consumidor. Eu não consigo parar de assistir a Ronda do Consumidor. E assim, pra quem nunca assistiu, é um repórter, que ele é advogado e jornalista também, e ele acompanha consumidores até a empresa que forneceu algum serviço ou algum produto para ele e que teve um problema ali naquela prestação de serviço. E ele, o repórter Ben Mendes, vai com a sua bíblia debaixo do braço, que na verdade é o Código de Defesa do Consumidor, e acompanha essas pessoas para assegurar que o direito delas não está sendo infringido de qualquer forma. E é impressionante como as pessoas têm dificuldade de lidar com o cliente. Porque no momento que chega um cliente ali com um problema, parece que o cliente é o problema. E aí chega num ponto, assim, de agressividade, de bate-boca. E para quem já assistiu a Ronda do Consumidor, vocês vão lembrar disso. Mas o Ben Mendes, o repórter, já levou cadeirada, já levou vassourada, já foi praticamente atropelado. Quê? Esse é o nível que as pessoas chegam nesse programa. De tanta dificuldade de lidar com o problema do cliente. Que isso? Eu só vi uma vez isso quando a autoescola que eu fazia saiu na Ronda do Consumidor. Mas, obviamente, não foi nada absurdo assim, não, tá? Mas acontece. Meu Deus, acontece. chocada. Então, eu acho que isso é um tema que tem realmente tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem tudo a ver. Principalmente a falta de profissionalismo lidando com o cliente. Eu acho que isso é complexo, hein? Assiste depois, você vai gostar. Eu vou dar uma assistida. Vai ficar chocada. Mas vamos começar então? Vamos começar, vamos entrar no nosso tema. E a gente vai falar sobre relacionamento com o cliente, a gente vai falar sobre várias coisas, sobre por que é importante, sobre como melhorar o relacionamento com o cliente, alguns erros comuns, né? Como... Eu já vou dar um spoiler, não é bom dar vassourada no cliente. Não é bom dar vassourada no cliente. Alguns exemplos práticos para poder melhorar aí essa sua relação com o cliente. E é muito importante, assim, a gente já pincelou em alguns outros momentos do podcast por que a gente acredita que é importante o relacionamento com o cliente e como que a gente foi aprendendo que isso tinha muita relevância, assim, principalmente para a galera dos serviços, né? A gente sabe que o bom atendimento num serviço é uma coisa que é também uma estratégia de marketing, querendo ou não, porque a gente acaba
acaba ficando um pouco refém do boca a boca, assim, né? A gente pode até trazer outro tema de como não ser refém do boca a boca mais pra frente, mas, principalmente pra galera dos serviços, isso é uma realidade, né? Com certeza. Eu acredito que boa parte desses problemas nasce de uma falta de noção de que você tá ali para ajudar aquela pessoa e para de fato resolver o problema dela, né? Principalmente quando se trata de serviços, seu serviço é uma solução para algum problema, sempre. Seu produto também é uma solução para algum problema. É verdade. Querendo ou não. Mas eu acho que no serviço fica mais evidente isso quando você não pensa que seu serviço ou qualquer coisa que você esteja oferecendo é uma solução para um problema do cliente. É muito fácil de você quebrar sua própria perna, porque se o cliente não sai dali satisfeito, ele não vai te recomendar, e se alguém te perguntar sobre você, ele vai falar mal. Ele vai falar o que não gostou. Com certeza. Muita gente sabe que você entra naquelas reviews do Google, reclame aqui, essas coisas, você vai ver muito mais reclamação do que coisas positivas. Porque o cliente que sai satisfeito, ele pode te indicar e tal, mas ele não vai no reclame aqui, ele não vai nas suas avaliações do Google falar bem, não. Ele vai ficar quietinho, satisfeito, mas o que ficar insatisfeito vai fazer o estardalhaço, com toda certeza. Então, assim, eu acho que um bom relacionamento com o cliente é meio que um pouco a chave ali de seu negócio dar certo. Porque se você não tem esse bom relacionamento, pode ser um tiro no pé. E eu acho até que para a longevidade do negócio, para você ter gosto de fazer aquilo que você faz, mais uma vez, casa com o tema anterior que a gente falou, do negócio do propósito e tudo mais. É importante isso, gente. Você ter ali no seu dia a dia uma boa convivência com o seu cliente, você vê que seu trabalho ou seu produto, o que quer que seja, tá de fato tendo um impacto positivo na vida das pessoas, te faz bem. Acho que até psicologicamente falando, assim. Então, é um ciclo virtuoso, né, de alguma forma. Com toda certeza. Então, assim, é muito claro pra gente, na nossa experiência até então, que ter esse bom relacionamento com o cliente traz ali muitos benefícios, tanto com a satisfação que o cliente tem, quanto com indicações para outras pessoas, até mesmo para voltar a trabalhar com você novamente. Se o cliente foi ali bem atendido, se ele ficou satisfeito com o serviço, ele com certeza ele vai voltar, e muitas vezes ele vai pagar mais comparado a outros orçamentos. Isso já aconteceu com a gente. A gente fez uma proposta para um cliente, ele não fechou com a gente naquele momento, mas elogiou muito o nosso atendimento, e posteriormente ele voltou. Então ele fechou naquela situação com outra pessoa, mas ele viu que o nosso atendimento valia o preço que ele estava pagando diferente, né? Então aquilo ali faz diferença para a pessoa. Ter um bom atendimento, às vezes a pessoa prefere pagar mais um pouquinho, para ter aquela garantia ali de que vai ser bom. Mas como que a gente cria um bom relacionamento com o cliente? Vamos discutir um pouco sobre isso. Como que a gente cria um bom relacionamento com o cliente? Eu acho que é importante refletir sobre isso. Eu acho que as pessoas passam muito tempo se questionando ou tentando automatizar muitas coisas, igual a gente falou no episódio da inovação, sobre tentar criar bots, criar coisas, e muitas vezes é uma coisa muito simples, que é parar e prestar atenção. Qual foi um bom momento que você se sentiu bem atendido? Você tem algum momento que você se sentiu bem atendido? Em mente? Pode falar o seu. Tá, enquanto você tá pensando, eu vou falar. Eu tava fazendo os orçamentos pra instalar ar-condicionado aqui no meu prédio. Acho que você até já mencionou isso. Acredito que sim. Mas conta mais sobre. Mas eu tive ali fazendo vários orçamentos, muitos nem respondiam, o que pra mim já é uma má impressão, assim, de você estar ali. Não tô falando que a pessoa precisa responder imediatamente e tudo mais, mas ali já passou 3 dias, a pessoa já não me respondeu. É uma coisa que fica desagradável, né? Pra mim já é um sinal ruim. Se a pessoa tá enrolando pra me mandar o orçamento, imagina
pra poder fazer meu serviço, né? Então já é uma impressão que fica ruim. E acabou que a empresa com quem eu fechei foi muito por conta do atendimento. Não é um serviço barato, é um serviço bem caro. E foi basicamente porque o cara me atendeu, ele foi muito solícito, me explicou tudo direitinho, não tentou me enganar, não tentou me vender coisa a mais, extra e tal, falou. E ainda já me encaixou em um horário mais rápido possível. Então, assim, ele viu que eu tinha um problema, uma questão, né? Que era eu queria instalar o ar-condicionado do meu prédio. Meu prédio tem muitas regras, é muito complicado aqui de fazer esse tipo de instalação e obra. E ele já tinha experiência no meu prédio, então ele já me passou todas as instruções. Então, facilitou muito a minha vida e foi por isso que a gente fechou com ele, né, no final. Uhum. Vou falar da minha boa experiência, que foi recente. Eu contratei uma empresa que faz limpeza em sofá. E, coincidentemente, o profissional que foi me atender, ele realmente já tinha mais experiência, mas ele também, coincidentemente, era do ramo da arquitetura antes de abrir a própria empresa para limpar sofás. E a gente já tinha tido uma experiência anterior com outro profissional que ele limpou o sofá, mas, assim, de uma forma rápida, deve ter gastado uns 25 minutos, uma coisa por mais ou menos nessa ordem aí. E eu fiquei muito chocado com o quão caprichoso esse novo profissional era, assim. Ele virou o sofá de cabeça para baixo, escovou o sofá de todas as formas possíveis, tirou coisa de dentro do sofá que a gente nem sabia que existia mais. E o tanto de sujeira que saiu de lá, né? Mas o que mais me chocou foi a comparação do tempo. Ele gastou 2 horas para finalizar a limpeza do sofá. E o sofá ficou simplesmente impecável, assim. E detalhe, isso foi um atendimento que foi marcado em cima da hora, num sábado, 5 horas da tarde. Porque, assim, o sofá tava dando muita alergia em mim e a minha família também, e a gente precisava do serviço feito. E foi tão agradável, eu saí tão satisfeito disso, eu já avaliei ele no Google e já mandei o contato dele para várias pessoas. E ele não me pediu para fazer isso. A avaliação no Google ele pediu. A avaliação ele pediu, porque ninguém lembra de avaliar no Google. Mas para recomendar para outras pessoas, enquanto ele estava lá limpando, eu já estava recomendando. Pra vocês terem noção. Então, esse tipo de história deixa muito evidente como que esse apreço pela qualidade daquilo que você está fazendo e do bem-estar da pessoa que está recebendo aquele serviço ou produto é uma bola de neve, né? Isso vira uma bola de neve. Com certeza. Eu acho que isso entra em um dos tópicos que a gente elencou aqui, que é a personalização do atendimento, né? Então, tratar aquele cliente como uma pessoa, né? A gente está falando de pessoas lidando com pessoas. Então, por mais que é óbvio que tem que existir um grande profissionalismo, como exemplificado do que não fazer na sua obsessão da semana, mas muitas vezes a gente tem que parar e escutar aquela pessoa, entender realmente a necessidade que ela tem. Já existiu vários clientes nossos que chegaram pra gente pedindo um orçamento de um serviço e aí só por perguntar, tá, mas me explica qual que é a sua necessidade, por que você tá querendo isso? E a gente acabou indicando outro serviço que era mais barato, né? A gente poderia ter, assim, saído por cima, enganado aquele cliente e cobrado mais caro. Mas não ia resolver o problema dele. Não ia resolver o problema dele. E foi um cliente que voltou várias vezes, já fez vários serviços com a gente adora trabalhar com ele, justamente por causa disso, porque a gente foi sincero, quis entender qual que era a necessidade, personalizar esse atendimento mesmo, né, da forma que você explicou, da sua boa experiência, e também a gente já teve o contrário, a gente vê o quanto que a gente, como cliente, valoriza esse atendimento personalizado. Então, na sua necessidade, um sábado, mas era urgente, por mais que não era assim, no dia, no horário comercial e tudo mais, ele entendeu que era uma coisa urgente, foi lá e fez o melhor trabalho que poderia, e com certeza, se você precisar do serviço de novo, você vai contratar essa mesma pessoa. Não, sem sombra de dúvida. Porque foi muito bem atendido.
Outra coisa que é muito importante é ter uma comunicação eficaz, que a gente elencou aqui, porque você deixar claro para o seu cliente o que ele vai receber do seu serviço, ou qual que é o produto que ele vai receber, deixar claro quais que são as condições daquilo, né? Condições de pagamento, o que está incluso, o que não está. A gente, desde o início, teve uma preocupação, acho que muito por conta do nosso contato com a galera do jurídico, assim, a gente sempre foi muito ciente disso, e todas as propostas que a gente faz, a gente não passa só o valor, a gente já inclui todas as condições que ele implica, o que a gente vai entregar, o que a pessoa vai receber, qual o prazo que a gente precisa, sabe assim, deixando tudo o mais claro possível para que não exista nenhuma surpresa. E a gente sempre busca colocar um prazo que a gente tem certeza que a gente vai conseguir cumprir naquele prazo e, idealmente, entregar antes do prazo. E quando, às vezes, o cliente chega pra gente e fala assim, nossa, mas o prazo de vocês está um pouco mais alto, a gente vai, conversa, a gente negocia prazo, dependendo da necessidade, negocia preço, negocia forma de pagamento, justamente por entender que a gente está atendendo aquele cliente único, né? Acho que um pouco de padronização é bom para qualquer negócio. Porém, a padronização não pode virar uma sentença, né? Ela tem que vir junto com alguma flexibilidade. Porque, inevitavelmente, você está lidando com pessoas diferentes e as pessoas diferentes vão ter necessidades diferentes, em situações diferentes. Com certeza. E eu acho que ter esse jogo de cintura e saber quando se flexibilizar é uma habilidade que a gente tem que desenvolver para ter uma boa longevidade no negócio, né? Sim. Eu acho que sobre isso eu vou contar um caso, sem citar nomes de ninguém. Ótimo. Para poder não expor ninguém, mas eu acho que exemplos são importantes, assim. Existia uma prestadora de serviço que eu acompanhava o trabalho dela nas redes sociais, não vou falar que tipo de coisa que era, mas que eu gostava muito, e uma vez, quando eu tive a oportunidade, eu fui até ela e contratei o serviço dela, fui muito bem atendida. No dia que isso aconteceu, ela teve alguns problemas, algumas situações que não eram... Eram problemas técnicos, Problemas técnicos, não eram do controle dela, não... E aí, assim, atrasou meu atendimento, mas assim, eu tava super tranquila, tava com tempo, não reclamei, não falei nada. O atendimento dela eu achei ótimo, porque quando eu marquei com bastante antecedência. Ela já me enviou uma cartilha, né, digital com todas as instruções, as questões de horário, endereço, tudo certinho para poder garantir que não teria nenhum problema, que eu achei excelente. Inclusive, peguei aquilo ali de inspiração para quando a gente foi começar a Lupa. Então, assim, eu achei, pessoalmente, o atendimento excelente. E essa pessoa falava muito sobre essas regras, entre aspas, ou essas condições que ela colocava para os clientes nas suas redes sociais, e reclamava um pouco sobre quando os clientes não atendiam, então quando os clientes atrasavam ou que não cumpriam algumas dos requisitos que ela colocava lá. E aí eu assistia, mas não pensava muito sobre isso, até que uma amiga próxima minha também foi atrás desse serviço. E, por sorte, não fui eu que indiquei, assim. Ela ficou sabendo por uma outra pessoa dessa prestadora de serviço, e eu fiquei muito feliz que não fui eu que indiquei, porque ela teve uma experiência péssima com essa pessoa. Uma pessoa que eu tive uma experiência maravilhosa, né? Por quê? Justamente porque a pessoa que estava prestando o serviço não teve a sensibilidade de entender que a situação da minha amiga não era a mesma que a minha. Então, a minha amiga estava ainda aprendendo a lidar com aquela situação. Não vou falar muitos detalhes para poder não identificar ninguém, mas essa pessoa não foi compreensiva, assim. Vou dar um exemplo, não foi exatamente isso que aconteceu, mas suponhamos que minha amiga chegou lá 10 minutos atrasada, porque ela tropeçou, ou então que ela sofreu um acidente, alguma coisa aconteceu que não era do controle da minha amiga. E essa pessoa foi extremamente incompreensiva, ela ficou brava com a minha amiga, porque a minha amiga não cumpriu, entre aspas, o horário, né? Não era isso, mas vou exemplificar para ficar mais fácil de entender a situação, e tratou minha amiga mal, assim. Ela foi meio grossa, meio rude com a minha amiga. Tinha uma outra pessoa que estava no ambiente também que ficou super desconfortável com essa situação. E, assim, eu acho que é uma pena, porque é uma profissional que eu admirava e que depois que essa amiga próxima minha me relatou essa situação, eu fiquei decepcionada. E aí que eu fui entender
que era muito falta de flexibilidade, sabe? Assim, que no momento que ela teve um imprevisto, eu como cliente, fui super compreensiva, não reclamei, não fiz nada. Inclusive, achei excelente, fiquei super satisfeita com o serviço. Não foi algo que impediu de forma alguma, mas a minha amiga, que, entre aspas, atrasou os 10 minutos, não teve a mesma compreensão da prestadora de serviço, sabe? Isso é muito, muito ruim ali pra ela, porque ela não perdeu de cliente, não só a minha amiga, mas eu também, que era uma cliente que já tinha sido fidelizada, o que é algo horrível. É um grande tiro no pé, né? É uma perda muito grande. Eu vou puxar um gancho e falar de novo da Honda do consumidor. Mas é porque eu acho que quando... Você vê isso em vários episódios deles. As pessoas que chegam com problemas com a prestação de serviço ou com os produtos e tal... Nessa situação, quem está recebendo essa queixa, ou seja, o funcionário ou o gerente que está ali recebendo essa pessoa, ela tem uma oportunidade muito boa de admitir que eles erraram de alguma forma e falarem, não, realmente, houve um equívoco, mas nós estamos aqui para resolver seu problema. Vamos fazer isso, o que você precisa... Como é que foi a situação? Não, beleza, vamos resolver. Essa mentalidade do vamos resolver é a melhor que você pode ter numa situação dessa. Tipo, nesse exemplo que você deu, ela chegou atrasada. Não, beleza, isso tem N prejuízos aqui para mim, mas eu vou resolver o problema. Esse cliente chegou atrasado, mas ele precisa sair daqui desse jeito, satisfeito com essa coisa. Ter isso em mente, nessas situações de adversidade, isso leva você para outro nível. Porque uma coisa é você chegar numa situação ideal e ser bem atendido, beleza. Você vai falar, não, realmente aquele serviço é bom e tal, beleza. Agora, se você chegar numa situação adversa e ainda assim ser bem atendido, sua moral com aquele cliente, ele vai para outro patamar. Eu vejo muito dessa forma. Que às vezes a gente tem uns problemas meio... que parecem muito grandes, mas que você estar com uma pessoa que está ali com essa mentalidade de resolver, tudo fica mais fácil. Com toda certeza. E aí eu acho que entra o nosso terceiro ponto, né, de melhorar a estratégia, que é usar feedbacks para melhorar tanto o seu produto quanto o seu serviço. E eu destaco ainda que seu atendimento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente foi fazendo aos poucos, mas que entra muito nisso. Quando existem situações adversas, é a hora que você vai fazer a diferença. Ou por mal ou por bem. E aprender com aquilo também, né? Uhum. Tipo, por que aconteceu isso? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso evitar que tenha um problema? Como que eu posso lidar com esse problema novamente de uma forma melhor? Uhum. E escutar o cliente mesmo. A gente precisa escutar o cliente o tempo inteiro. Mesmo que, sei lá, se o cliente ficou nervoso ou falou alguma coisa que você não gosta e tal, respira fundo. Pensa de onde que tá saindo aquilo. Se for de fato tá saindo de um lugar que é desejando mal para você, para sua empresa, só esquece. Se for uma mensagem que tá saindo de um lugar de esse produto ou serviço precisa melhorar, mesmo que tenha um tom meio ruim, tenta abstrair um pouquinho, respirar fundo e tirar alguma coisa daquela fala. Porque se for um problema, uma situação que pode se replicar para outros clientes, é importante você saber, né? E eu acho que muito importante nesse tipo de momento é que situações adversas, erros, falhas, acontecem com todo mundo. Tanto da parte dos clientes, quanto da parte dos prestadores de serviço, ou do empreendedor, do vendedor e tudo mais. Mas manter o profissionalismo nesse momento, mesmo que o seu cliente não mantenha. Mesmo que o seu cliente se exalte ou que ele seja indelicado de alguma forma, você não pode, em momento algum, ou pelo menos eu e o Fernando acreditamos isso, que você precisa manter o profissionalismo. Não dá pra você sair xingando o cliente de volta, dando cadeirada, vassourada, igual esse Honda do consumidor. Isso é
coisa que prejudica muito a sua reputação, porque o cliente, ele não tem uma reputação, entre aspas, para manter ali em relação a uma gama de pessoas. Agora, você como empresa, você como empresário, tem muito a perder com isso, porque você perder o profissionalismo é algo que pode acabar com a sua empresa. Inclusive, a ideia desse episódio surgiu de uma fofoca sobre algo assim. Posso contar? Pode. Vou também evitar falar nomes para não entrar em polêmicas. Mas, eu e Fernanda, a gente conversa muito sobre uma pessoa do TikTok, uma empresária, que fez muito sucesso no TikTok nos últimos anos, assim, anos de pandemia, e que passou a entrar em muitas polêmicas com clientes dela e entrar em polêmicas principalmente nas redes sociais. Então, ela tinha problemas com os clientes vinham até as redes sociais para fazer os chamados exposed, né? Então, para falar sobre o ocorrido, ou a falta de entrega de produtos, não cumprir prazos e coisas do tipo. E ao invés dessa pessoa receber esses feedbacks e melhorar seu serviço e pedir desculpa mesmo, que eu acho que tem momentos em que a gente erra e que tá tudo bem, assim... tem que ter essa humildade, né? Tem que ter essa humildade de entender e falar, olha, não, eu errei como profissional, eu sinto muito, como que eu posso me redimir com você, meu cliente, e vou melhorar a partir disso. E essa pessoa não age dessa forma de jeito nenhum. Ela fala que ela está sendo perseguida, que as pessoas querem o mal dela, que as pessoas querem acabar com o sonho dela, com a empresa dela, e, sendo sinceros, não é assim. E eu acho que com essa questão de redes sociais, entra uma outra coisa, que é suas redes sociais, principalmente as suas redes sociais de empresa, e se a sua empresa é misturada com a sua rede social pessoal, você tem que tomar muito cuidado com o que você coloca ali naquele lugar. Então, da mesma forma que essa pessoa que eu fui cliente e teve problema com a minha amiga, ela postava vídeos reclamando do comportamento dos clientes, falando, porque o cliente chegou atrasado, porque o cliente não leu o que eu mandei, não sei o quê, e tudo mais, que eu acho que já é uma coisa que não é profissional. Eu acho que ela passou a começar a confundir as coisas do que estou aqui conversando com alguns amigos meus e estou aqui apresentando o meu trabalho. E também essa outra pessoa grande no TikTok, né? Sai muitos blogs de fofoca, muitos vídeos de fofoca, que faz a mesma coisa. Ela chega nas redes sociais da empresa dela, mandando indiretas para os clientes. Porque o cliente me pediu um orçamento e não fechou comigo. Porque o cliente falou que estava super satisfeito e depois veio reclamar nas redes sociais. Assim, isso é uma coisa muito antiprofissional. E é uma prática que nós, como empreendedores, não podemos chegar de jeito nenhum, assim. Imagina se a Apple começasse a postar, assim, sei lá, é o Tim Cook, né, que é a cara da Apple agora, sei lá o nome dele, mas imagina, gente, fulano pediu um iPhone 13 de 64 GB e ele recebeu um de 32 e tá aqui reclamando. Gente, isso não existe. Não existe. Não existe, pelo amor de Deus. Separe bem as coisas, seja profissional em tudo que é oficial da sua empresa, tem que ter uma comunicação profissional. Ainda que sua empresa tenha como guia de comunicação com o cliente ser despojado, ser informal, tudo bem. Mas o assunto ali tratado tem que ser profissional. Tem que ser relacionado ao seu serviço, pode ser relacionado aos seus funcionários, se eles estão se aprimorando ou buscando algum conhecimento novo. Se você, sei lá, tá no evento, tudo bem, compartilha aquilo ali e tal. Agora, problema com cliente para story de Instagram? Não, de jeito nenhum. Isso é muito... Eu acho que, às vezes, as pessoas esquecem que elas têm que ser profissionais, né? Acho que, principalmente, essa pessoa de quem eu tô falando, ela criou um relacionamento com os seguidores muito positivo, no sentido de que ela criou uma identificação com os seguidores falando de coisas muito pessoais dela. Então, falando de autoestima, falando de coisas do tipo. E, inclusive, foi porque eu comecei a seguir e foi porque eu me tornei cliente. Mas isso tem que ter um limite. Você não pode começar a misturar as coisas. Você pode falar de sua experiência pessoal, você pode compartilhar coisas pessoais,
Mas também tem que ter um cuidado de manter um profissionalismo. E estamos de volta. Com um pequeno probleminha técnico, mas voltando ao nosso assunto, a gente estava falando sobre alguns erros que as pessoas cometem ao ter esse relacionamento com o cliente, tanto diretamente quanto em redes sociais. E alguns desses erros, acho que principalmente estão relacionados a não ter esse profissionalismo. Acredito que a falta de comunicação e também falta de transparência podem ser erros que a gente deve evitar. Saber separar as coisas. Saber separar as coisas. O que é você e o que é sua empresa. Uhum. Com certeza. Então, voltando ao que eu estava falando, essa prestadora de serviço, ela tinha um bom relacionamento criado com os seguidores, e foi por isso que eu cheguei até ela. Mas acho que ela começou a perder um pouco desse limite, assim, do que era ela, pessoa, compartilhando com os amigos, tendo trocas bacanas, e ela como profissional e prestadora de serviço. E eu acho que isso é uma grande questão, né? Que você não pode perder essa linha. Eu acho que a gente tem que se enfocar em criar esses relacionamentos. As pessoas se identificam com pessoas, isso é importante, mas sem perder essa noção mesmo, assim, do que é a minha vida pessoal e o que é a minha persona profissional. Falou bonito, hein? Obrigada. Apesar do caos, do problema técnico, né? Mas acontece. Mas tá bom, Bom, quer falar mais alguma coisa hoje? Acho que a gente falou bastante sobre por que é importante ter esse bom relacionamento com o cliente, como que a gente pode estabelecer esse bom relacionamento com o cliente, alguns erros que a gente deve evitar, alguns exemplos, e a gente queria pedir para vocês, para contar aqui embaixo, uma ótima experiência de atendimento ou relacionamento com o cliente que vocês tiveram como clientes, para inspirar uns aos outros, dar uma olhada, compartilhar um pouquinho com a gente. Ou se tiver algum erro também, que você já sentiu que as pessoas erraram em te atender. Espero que ninguém tenha tomado cadeirada igual a Ronda do Consumidor, mas deixa aí pra gente também. Acho que todo erro é uma oportunidade da gente aprender alguma coisa. Com toda certeza. Nós já erramos como clientes, nós já erramos como prestadores de serviço. Como prestadores, e a ideia é buscar resolver o problema, que eu acho que é a chave, né? A chave disso tudo. Então, a gente queria agradecer vocês pela atenção nesse episódio. Falar que a Lupa está no Instagram como lupa.3darc. Vocês podem seguir a gente por lá, em que a gente fala um pouquinho sobre o nosso trabalho. Vamos começar a postar alguns cortes, tanto no TikTok quanto no nosso Instagram. Nós estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube com vídeo. Quem escuta só pelo Spotify pode ver a gente pelo YouTube, dá pra ver a carinha do Lego fofo no meu colo aqui. E é isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até a próxima.